Olá, é um grande prazer estar com você aqui hoje no Brasília Notícias, na TV comunitária, canal 1215 da NET. E também você pode acompanhar pelas redes sociais. Eu sou Sheila Campos, estou estreando aqui com vocês, camaradas de todo o país, e hoje tenho o prazer de receber Hélder Nascimento, que é criador, que é também o líder da banda Cangaceiros do Cerrado, que é formada pelos músicos Sidney Sheikor, no baixo, Lico do acordeon, no acordeon e voz, Wenzel Castro na bateria e ele, Hélder Nascimento, no violão, voz e triângulo. Eles têm ainda o Toninho Maia na guitarra e violões. E contam normalmente com as participações das cantoras Célia Rabelo e Júlia Ribeiro. Então, o grupo existe desde 1988 e festeja com muito forró o cenário cultural do Distrito Federal. Ótimos dias, né? Porque esse programa está sendo transmitido ao vivo, mas poderá voltar em vários momentos na grade da TV. Então, muito bem-vindo, Hélder, aqui ao programa. Muito obrigado, Sheila. Muito obrigado a todos. Ao Paulo Miranda, nosso diretor aqui da TV Comunitária, por receber a gente. Muito bacana. Nós estamos aqui por um motivo muito importante, muito especial. Dia 13 de dezembro é o Dia Nacional do Forró. É o dia que se comemora o nascimento de Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga foi o rei do Baião, foi o cara que divulgou o forró nordestino para o Brasil e para o mundo. Então a gente vai comemorar direto da Feira da Torre de TV para o mundo, pela TV comunitária e pelos canais do YouTube, tocando muito forró, fazendo muita alegria, recebendo convidados especiais, Jorge Recife, quadrilha no Só Piscar lá de São Sebastião, para fazer muito forró bacana e muita alegria, viu, Sheila? Exatamente. Gonzagão é uma referência na cultura popular brasileira, né? Deixou uma obra atemporal e que é reconhecido, mesmo em sua época, ele conquistou o respeito, né, de nomes como Caetano Veloso, Raul Seixas e também Dorival Caymmi, então artistas de diferentes gêneros musicais, né? Ele também rompeu fronteiras, então David Byrne, por exemplo, é um grande admirador e até bandas coreanas fizeram versões de Asa Branca, como Korea, que é uma banda que faz muito sucesso com a juventude. E o Gonzagão foi o primeiro artista nacional que conseguiu excursionar por todo o território. Houve também um momento em que ele conseguiu fazer uma série de viagens com o filho, quando ele finalmente se reconcilia, e eles têm questões, né, ali a serem, que vão permear a relação deles. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, também trazendo a questão do Cangaceiros do Cerrado, né, para falar de Luiz Gonzaga. Como você antecipou, Hélder, vocês vão se apresentar, marcando o Dia Nacional do Forró, que, como não poderia deixar de ser, acontece no dia do nascimento do Gonzaga. Isso, né? Isso. Você é o líder e o criador do grupo. Você também é o principal compositor? Na verdade, a área de composição não é muito a minha área. Então, a minha área é mais de lapidação. As músicas que a gente tem próprias são com parcerias, com o parceiro Iranildo Machado, lá do Sobradinho, com o parceiro Roberto Sávio, de Águas Claras, com o Nando Cordel, que é nosso parceiro lá de Recife, né? E com alguns outros. Então, a minha função é pegar as músicas e lapidar, e trazer elas para o cangaço, com essência, com elementos que remetem à nossa banda, à nossa realidade, e à Brasília também, né? Nós temos uma música linda chamada Forró de Brasília, que nos foi trazida pelo Iranildo, que a gente colocou ali alguns elementos, algumas palavras e tal, ficou com a cara de Brasília, ficou linda. Todo mundo que escuta essa música acha que é do Fala Mansa, acha que é não sei de quem e tal, que minha voz é parecida com a do Toquinho, eu agradeço muito. Mas a música é nossa, é de Brasília. Isso é muito lindo e vai ao encontro, né? Brasília tem essa característica de ser muito efervescente, principalmente no campo musical, e ao mesmo tempo é um cadinho, né? Vem muitas referências, tradições de todos os cantos do país e aqui ganha alguma coisa nova, né? Os músicos daqui são muito reconhecidos. Isso, exatamente. Brasília começou no rock, né? Nos anos 60, 70, com a Legião Urbana, com o Capital Inicial, com o Dinho Ouro Preto. Inclusive tem uma referência sobre isso para fazer.
Toninho Maia, que é o nosso guitarrista e violonista, ele fez parte desse movimento. Ele gravou esses caras, tocou com eles, com a Zélia Duncan, com Cássia Eller. Ele teve um estúdio aqui em Brasília e hoje faz parte do nosso grupo, da nossa banda, e ficou encantado com o forró. Antes dele conhecer os cangaceiros, ele conhecia o rock e as vertentes, a música instrumental e tal. Quando ele conheceu o forró, ele falou: Helder, que música linda, o povo dançando, que dança linda, que maravilha e tal. Ele se encantou e até hoje já tem quase 10 anos Toninho com a gente. Nossa, fantástico, Helder. Fantástico. Aproveitando isso, né, o Toninho que vem do rock, vem de outros gêneros, mas se encanta com o forró, e vocês que são pernambucanos, por exemplo, você né, nós temos vários outros artistas que também têm uma atuação muito expressiva no Distrito Federal, né, e que contribuem para a manutenção, para o fortalecimento dessa cultura, dessa identidade aqui no Quadradinho, né? Quais são os desafios e as delícias, né, de ser um grupo de forró na capital do país, precisando dialogar com várias gerações, aqueles que já amam vocês, né, fortalecendo essa união, essa pertença, e, ao mesmo tempo, transmitindo às novas gerações a importância dessa questão identitária, de quem nós somos, né? E tudo isso. Excelente, Sheila, excelente. A Brasília é uma capital multicultural, né? Multifacetada, porque tem gente do país inteiro e do mundo inteiro. E eu vim de Recife, então eu sou pernambucano, eu trago a minha cultura comigo. Mas aqui tem culturas diferentes. Agora, Brasília também tem uma característica, ela foi povoada, ela foi construída basicamente por nordestinos. Muitos que vinham do Nordeste, outros que já passaram pelo Rio, por São Paulo, vieram de lá, mas são nordestinos também. Então, os filhos e os netos dessa comunidade, às vezes eles não têm tanto contato com essa música nordestina. Às vezes o contato que eles têm com o forró que se toca hoje, que se diz forró, não é o contato com a música tradicional nordestina que a gente conhece, que a gente conheceu lá na raiz. Então a gente tem a missão, a ambição e o prazer de tentar trazer essa galera junto com a gente, mostrando essa cultura, mostrando essas músicas belíssimas, com poesias belíssimas, que enaltecem a mulher, não botam a mulher lá para baixo, não fazem da mulher um objeto, um simples objeto. A música nordestina, o forró, ele trata a mulher como uma maravilha, como uma flor, né? Nos braços de uma morena eu quase morro um belo dia, ainda me lembro meu cenário de amor. É uma música que fala de sexo, fala de uma noite de amor entre um homem e uma mulher, mas de uma forma sutil, né? Você nem percebe, se você não conhecer a letra a fundo, você nem percebe que é uma noite de amor, entendeu? O poeta nordestino tem essa característica. Ele fala assim: morena tropicana, eu quero teu sabor, ai, ai, oi, oi, da manga rosa eu quero o gosto e o sumo. Olha só, trata a mulher como uma doçura, como o sabor de uma fruta, né? Então essa é a música que a gente ama e que a gente quer trazer para essa cultura, para essa população mais jovem, para essa população que não teve a oportunidade de conhecer lá no fundo essa cultura nordestina. Sim. Eu acho que está na hora da gente soltar um VT da nossa música, chama Som do Cangaço, uma composição de Roberto Sávio, nosso parceiro lá de Águas Claras, né? Ele também trouxe essa música, falou assim: eu compus essa música para vocês. Aí eu falei: deixa eu ouvir, deixa eu ver. Falei assim: olha, Roberto, vamos fazer uma mudancinha aqui, outra ali, um trecho aqui, uma palavrinha aqui, outra ali, para ficar com a cara do cangaço, e vamos gravar. E a gente está gravando, já gravamos inicialmente uma vez, vamos gravar de novo, né? E eu queria que vocês assistissem a banda toda, a banda completa, tocando Som do Cangaço. Excelente, então vamos conferir e aí voltamos. Escute com todo carinho, meu bem. Hoje vou embora, eu sei. Vou deixar o arrasta-pé me levar. Meus amigos do Cerrado vão tocar. Não resista, venha comigo. Velhas notas, novas canções. A sanfona já deu grito e o cangaceiro anunciou.
alegria e felicidade vão dançar. Lua na escuridão, apimente o baião. Canga, cangaceiro, é o sertão no cerrado. Banda cangaceiro chegou, é o forró arrochado. Canga, cangaceiro, é o sertão no cerrado. Banda cangaceiro chegou, é o forró arrochado. Podia vestir cavalo e pequinar, alcaçu, jacarezinho, breu, crixá, ciranda, fole, baião, coco, arrasta-pé, fole, zabumba, criança, homem e mulher. Simbora, cangaceiro, canga, cangaceiro, é o sertão no cerrado. Banda cangaceiro chegou, é o forró arrochado. Canga, cangaceiro, é o sertão no cerrado. Banda cangaceiro chegou, é o forró arrochado. Lico do acordeon. Banda cangaceiro do cerrado, no pampa encerrado. Canga, cangaceiro, é o sertão no cerrado. Banda cangaceiro chegou, é o forró arrochado. Canga, cangaceiro, é o sertão no cerrado. Banda cangaceiro chegou, é o forró arrochado. Excelente, esta foi uma pequena amostra da Cangaceiros do Cerrado, que você poderá conferir nesse show que marcará o Dia Nacional do Forró, que é o dia também de nascimento de Luiz Gonzaga, o ídolo que Cangaceiros do Cerrado homenageia também, né? Isso. Aproveitando falar desse nome, nós tivemos esse fenômeno, né, no sertão nordestino, que é muito estudado até hoje, muito abordado, a TV já se debruçou sobre, o cinema já se debruçou sobre, a literatura, já houve muita romantização também, há estudos muito sérios sobre esse levante, sobre esse movimento, mas não há consenso, né, em relação ao cangaço. Ao cangaço. Como é que você vê isso, Helder? Você que vem de lá, você que com certeza, né, veio já imerso nesse imaginário, nessa questão. Nós tivemos outros levantes no Brasil também no Nordeste, né, e que são silenciados ou são contados de maneiras assim pouco completas, às vezes um pouco desvirtuadas, o que às vezes esconde um pouco esse caráter de luta da população brasileira, né? Da população. O que você acha? Eu sou mais novo do que esse movimento. Então, eu nasci em Recife e esse movimento ele aconteceu mais concentrado no interior. Mas o meu avô tinha uma fazenda no interior e ele recebia Lampião. Lampião passava e se hospedava na fazenda dele. Então, o que meu pai me dizia, eu não tive contato direto com meu avô, mas o que meu pai me dizia é que Lampião respeitava os fazendeiros que tratavam bem seus funcionários, que tratavam bem o povo. Ele chegava, se hospedava, comia normalmente, dormia na fazenda, tratava muito bem todo mundo. Agora, os fazendeiros que eram duros, eram carrascos, tratavam os empregados como escravos, etc. e tal, ele invadia, ele pilhava, e aquelas pilhagens ele distribuía entre os pobres, entre as pessoas que viviam ali naquela região. A própria história de Lampião, que a gente conhece,
é que ele foi expulso da sua casa com seus pais morreram, por um fazendeiro avassalador daqueles que tomava as terras de quem não tinha condições e matava o pessoal, né? Então isso é que a gente sabe. Então, para mim, era um Robin Hood do Nordeste, né? Agora, para muitas pessoas era um fora da lei, era um pirador, né? Era um ladrão, aquela coisa toda. Então, assim, pairam essas duas vertentes, né? Eu, como não vivi pessoalmente, eu prefiro acreditar na história de Robin Hood. Uma história que os meios de comunicação hegemônicos, enfim, né, as classes dominantes e tal, resistem em admitir ou, né, considerar. Ou considerar. Então todos aqueles que vão contra uma ordem estabelecida, né, essas grandes tradições, mas como você mesmo cita, né, os casos eram muito comuns de grandes proprietários que já tinham posses, né, tomarem daqueles que não tinham quase nada, só tinham aquilo, né? Isso. Então, quer dizer, nós temos aí aquela velha luta, né, por poder e por recursos, sem que se pense fraternalmente ou de um outro modo, né, em relação ao uso. Além de Lampião, nós tivemos Antônio Conselheiro, na Bahia, né? Nós tivemos Curisco, né, que foi também um líder do cangaço. Lampião é o mais conhecido, né? E tiveram muitos outros que não foram tão conhecidos, mas que naquela sua região, perto daquela fazenda, daquele grupo, daquela cidade, eram os que se rebelavam contra aquela desordem, né? Que para algumas autoridades era a ordem, né? Mas era o povo que sofria, né? Ainda hoje no Nordeste nós temos cidades pequenas que vivem em função de uma fazenda, em função de uma cidade, que tem um mandatário, tem um industrial, tem um grande fazendeiro, e ele faz o que quer, manda, desmanda, etc. Então a gente precisa ir crescendo, desenvolvendo, dando educação ao povo, oportunidade, para que essas coisas não continuem acontecendo, para que as pessoas tenham oportunidades iguais. E quando a gente estava montando a banda, né, a gente estava começando esse trabalho em Brasília, eu estou em Brasília há 32 anos, mas a banda surgiu há uns 12 anos, e aí a gente sentiu necessidade de botar um nome, de ter um nome, de ter uma identidade, né? E aí a gente pensou no coletivo, porque eu não comecei a banda sozinho, éramos vários músicos, né? Vários músicos aguerridos querendo mostrar a cultura nordestina. Então foi eu, Darlan Fonseca, George, o baterista, o Andrei, que fazia um zabumba com a gente, tinha um menino no baixo, eu não lembro o nome dele, ficou pouco tempo, mas a gente era um grupo ali fazendo música, né? E aí em conjunto a gente chegou ao nome Cangaceiros do Cerrado, porque o cangaço, que é o chapéu de couro, o gibão de couro, a perneira de couro, que é um instrumento usado pelo vaqueiro nordestino, e que Luiz Gonzaga trouxe para a música que ele tocou, que era a música nordestina, tem muito a ver, né? E essa indumentária não é à toa, Sheila. Essa indumentária, ela é a proteção que o vaqueiro tem contra os espinhos, contra os cactos, né? Contra as árvores retorcidas, baixas, que você tem que passar a cavalo correndo atrás do boi. Então, se você não tiver um chapéu de couro na cabeça, não tiver um gibão de couro, uma perneira, você sai de lá todo lenhado, todo lascado. Entendeu? Então a gente viu muito a ver essa cultura nordestina com o gibão, com o nome do cangaço, os cangaceiros do Cerrado. E por que do Cerrado? Porque é aqui que nós estamos. Nós estamos no meio do Planalto Central, no Cerrado brasileiro. Exato, nossa, maravilhoso, Helder. Isso. E falando nisso, né, você estava contando toda essa história e esse contexto, e você também mencionou um pouco não só dessa coletividade, né, na criação e da importância de se transmitir esses valores, essas questões, né, muito próprias, culturais, que vocês ajudam a manter, a preservar. E você mencionou os novos grupos que às vezes transformam em outras coisas e tal, sem entrar na questão da indústria, da música, mas da visibilidade, né? Como é esse desafio de você se manter fiel, ou pelo menos, né, louvar bastante, priorizar, né, uma tradição e
ao mesmo tempo, a questão do espaço, né, dos meios de comunicação. Por exemplo, hoje nós estamos aqui na TV comunitária, que faz uma narrativa contra-hegemônica mesmo, né? Mas e os outros espaços, assim, eles são favoráveis, eles são simpáticos, né? Eles permitem essa presença e essa ascensão, esse destaque de grupos como o seu, que já estão aí há 12 anos, né, trabalhando, alegrando, fortalecendo, embelezando, né, nossas vidas, os nossos cotidianos. Como é, né, para esse diálogo com um público mais amplo, né, um público dos grandes meios de comunicação? Nós temos, por exemplo, muitas rádios. Como é que vocês se relacionam com as rádios? Muito boa essa pergunta, Sheila, muito bacana. Normalmente a mídia de grande massa não dá muito espaço, mas não é só com forró. Na verdade, se você tem dinheiro, você vai lá e paga, você tem o espaço que você quiser, mas espaço gratuito, ele é mais restrito, né? Então todo mundo tem um pouco de espaço ali, o espaço realmente é muito pequeno. Uma entrevista, por exemplo, como essa, de meia hora, de falar abertamente sobre os assuntos, é muito difícil, né? A gente já teve algumas oportunidades em TVs de larga escala, né? Que eu não vou citar aqui o nome, mas a gente já teve essas oportunidades. Só que o tempo é bem restrito realmente. E na rádio a gente tem poucas rádios que tocam forró de verdade, né? As rádios que recebem o jabá, como o pessoal diz, elas tocam muita música de tudo que é jeito e dificilmente tocam forró. Agora, as rádios culturais, que a gente pode citar, como a Rádio Senado, a Rádio Câmara, a Rádio Nacional FM, a Verde Oliva, a Cultura FM, a Cultura FM, Canta Nordeste. Exatamente, Canta Nordeste. Essas rádios, elas de vez em quando tocam forró de verdade, isso é muito bom, isso é muito bom, e o povo gosta, tem gente que reserva aquele tempinho que vai passar aquele programa nordestino para poder ouvir, né? Então, assim, isso tem melhorado um pouco, mas a gente precisa ter mais espaço, a gente precisa chegar mais junto, né, do povo. Eu vou pedir licença agora, Sheila, para fazer uma músicazinha ao vivo. Com certeza. Né? A gente vai homenagear Luiz Gonzaga e tem uma musicazinha do Luiz Gonzaga que faz muito sucesso, principalmente na criançada, né? Onde tem festa que a gente está fazendo que tem criança, as crianças adoram ouvir isso, até porque a gente emenda com outras duas músicas que fazem a alegria da criançada. É assim, ó. A todo mundo eu dou psiu, 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 perguntando por meu bem, tendo o coração vazio, vivo assim da psiu, sabiá vem cá também. A todo mundo eu dou psiu, 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 perguntando por meu bem, tendo coração vazio, vivo assim da psiu, sabiá vem cá também. Você que tá em casa, canta com a gente. Tu que andas pelo mundo, sabiá, tu que tanto já voou, sabiá, tu que encanta os passarinhos, sabiá, alivia minha dor. Tem pena, Deus, sabiá, diz por favor, sabiá, tu que tanto anda no mundo, sabiá, onde anda meu amor? Gostei, Sheila. Sabiá, tem pena, Deus, sabiá, diz por favor, sabiá, tu que tanto anda no mundo, sabiá, por onde anda meu amor? Sabiá. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Que gracinha! Nossa, não tem como, né? As crianças não amarem. Muito fofo, parabéns. Eu vou dar uma primeira referência do show, né? Porque o nosso público não pode perder nesse próximo dia 13, com o apoio cultural do Sindicato dos Bancários de Brasília, né? O grupo fará, então, um show na Torre de
TV, na Feira de Artesanato, e esse show será transmitido como uma live ao vivo, pelo Instagram, pelos canais do YouTube, pelos perfis do próprio grupo, Cangaceiros do Cerrado, também pelo perfil da Feira da Torre de TV, na página do Sindicato dos Bancários, pela página da TV Comunitária do Distrito Federal, ou Canal 12 da NET Brasília, e será uma linda festa. Você ainda também pode, caso deseje muito, ardentemente, né, assistir pessoalmente indo para a Praça da Alimentação, com todos os cuidados de distância, usando máscara e tendo o seu álcool, né, líquido ou gel, para toda a proteção ali, para esse dia lindo em que vai acontecer essa festa. Como foi isso, Helder, né? Vocês conseguirem, na pandemia, né, lembrarem e construírem essa homenagem, né, com essa abrangência grande para não só Luiz Gonzaga, como para esse ritmo que é, né, um dos mais enraizados na cultura brasileira. Primeiro a gente precisa lembrar que o dia 13 de dezembro é o Dia Nacional do Forró. Isso. Nem todo mundo conhece isso. Nem todo mundo sabe da existência do Dia Nacional do Forró. Mas ele existe e tem sido comemorado, e cada vez mais a gente quer colocar isso na memória das pessoas, né? Eu tive o meu contato com o Luiz Gonzaga, não foi um contato presencial, assim, ao vivo, mas foi como se fosse, porque em 2012 eu estava em Recife, na Praça do Arsenal, no dia 13 de dezembro, comemorando a data dele, e o show era de Nando Cordel e de Santana, né? Quando eu fiz amizade com o Nando Cordel, peguei o telefone dele, dali eu fui na casa dele, me recebeu na casa dele, me deu 2 músicas lindíssimas para a gente gravar, né? Então, assim, foi através de Luiz Gonzaga, de comemorar o aniversário dele, que eu conheci Nando, pessoalmente, né? Também naquele dia, Dominguinhos estava indo para Exu fazer o mesmo show em homenagem a Luiz Gonzaga. E, infelizmente, naquele dia, Dominguinhos fez o show, dali ele adoeceu, ele foi internado, ficou com dificuldade, etc e tal, e depois ele partiu, né? Então, aquele dia foi marcante, eu não esqueço, porque daquele dia em diante nós não tivemos também Dominguinhos, né? E aqui na Torre de TV eu já participei de várias comemorações em homenagem a Luiz Gonzaga e pelo Dia Nacional do Forró. Dessa vez somos nós que estamos capitaneando isso, né? Então, a gente pediu o apoio dos sindicatos bancários, a quem eu quero agradecer imensamente, né? Na pessoa do Cleiton, o presidente, Thalita, diretora de eventos, Paulo Vinícius, o Rafael, o pessoal que me recebeu com muito carinho e que topou essa empreitada apoiando esse evento para difundir a cultura verdadeira, né? Sindicatos bancários, muito obrigado, viu, de coração, por ter encarado essa empreitada com a gente. Muito obrigado mesmo. A gente vai entrevistar o presidente dos sindicatos bancários durante a live, né? E o pessoal da Feira de Artesanato, eles estão sofrendo muito nessa pandemia, Sheila, porque o artesanato é a vida deles, né? E enquanto a feira estava fechada, eles estavam sem ter como sobreviver, né? Quando a feira reabriu, eles estão agora sim pelejando, tentando vender seus produtos, continuando a produzir, para poder continuar sobrevivendo e pagar aquelas contas que ficaram para trás. Como nós músicos, Sim. Quem vive só da música, quem vive dos shows, né? Quem vive de se apresentar, também sofreu muito. Então a gente tem nessa oportunidade que o Sindicato dos Bancários nos deu, de apoiar esse evento, bancando, né? Patrocinando, para a gente resgatar um pouco da nossa dignidade, né? Então, é uma oportunidade muito boa. Não esquecendo que a feira é um lugar amplo, é grande, é muito bem amplo. Então, se você for ficar sentado na mesa, na praça de alimentação, o palco vai estar distante de você. Se você obedecer às regras, né, de distanciamento e tal, você vai estar tranquilo, com a sua família, nas mesas separadas, distanciadas e tal. Eu tenho até uma ideia de transformar esse evento num drive-in. Eu estou precisando falar com autoridades que possam bancar essa oportunidade para a gente, porque
Como o lugar é muito amplo e tem acesso de carro, né, e as calçadas são de pedras, os carros talvez possam se aproximar do palco, ficar dentro do carro, as famílias ali e tal, assistindo o nosso show, enquanto a gente transmite pelo YouTube e tem gente na praça de alimentação, não há, beleza? Eu tô assim afim de alguém que banque essa luta pra gente, porque aí tem que mandar um projeto para a segurança pública, para a Secretaria de Cultura, de Turismo, etc., e não há mais tempo hábil, mas se alguém quiser bancar essa briga, a gente consegue. Excelente. Helder, só uma pergunta também sobre o grupo. Sim. Em todos esses anos de existência, vocês têm discos gravados? Ainda não. Ainda não, Ainda não, porque a gente não teve oportunidade. Gravar um disco parece muito fácil, né? Mas é difícil. Custa caro, né? A gente tem músicas nossas gravadas, mas não ficaram com aquela qualidade de que se a gente pegar um projeto do FAC, pegar um produtor top, né? Pegar um estúdio top, né? Um cara que faça a edição maravilhosa, que faça uma masterização perfeita, vai ficar, né? Então a gente já se candidatou a projetos do FAC, a gente já procurou patrocínio, apoio para gravar um CD, né? Um EP que seja e tal, e a gente ainda não teve essa oportunidade, mas eu acho que depois dessa live, do dia 13 de dezembro, com a ampla divulgação que está tendo, com a assistência que a gente vai ter, a gente vai conseguir chegar lá. Helder, vamos aproveitar então e convidar o público, você tocando, você consegue fazer esse convite com seu violão ao fundo, e aí nós vamos encerrar esse encontro? Vamos sim, Sheila. Muito obrigado à TV Comunitária, muito obrigado a todos que assistiram, que estiveram conosco nessa tarde maravilhosa. Vamos homenagear Luiz Gonzaga no dia 13 de dezembro, direto de Brasília para o mundo pela TV Comunitária. Quando eu vim do sertão, seu moço, meu bodocó, a maleta era o saque e o cadeado era o nó. Só trazia a coragem e a cara, viajando no pau de arara. Eu peguei, mas em Brasília cheguei. Tinha um triângulo no matulão, tinha um zabumba no matulão, tinha um gongue dentro do matulão, shot, maracatu e baião. Tudo isso eu trouxe no meu matulão. Shot, maracatu e baião. Dia 13, tudo isso eu trouxe no meu matulão. Na torre de TV de Brasília, Cangaceiros do Cerrado, Jorge Recife, quadrilha junina no sol piscar, o povo todo brincando na feira da torre de TV e assistindo de casa. A maleta era o saque e o cadeado era o nó. Obrigado, Sheila Campos. Obrigado, TV Comunitária. Obrigado, Sindicato dos Bancários de Brasília. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por falta d'água, pode cantar, Sheila. Morreu de sede meu alazão. Essa é a história do nordestino que perde suas terras, que vai em busca do ganha-pão e alimentar sua família, vai para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, Porto Alegre, vem para Brasília, até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse adeus, Rosinha,
guarda contigo meu coração. Beijo no coração. Muita gratidão e até o nosso próximo encontro.